Você já se perguntou por que, mesmo com tanto esforço, sua vida financeira parece não avançar? Por que parece que o dinheiro escapa por entre os dedos, como areia fina, apesar de todo o seu trabalho? Talvez você esteja fazendo tudo certo aos olhos humanos, se esforçando, economizando, buscando crescer. Mas ainda assim, algo parece travar. E se eu te dissesse que a Bíblia revela um segredo espiritual que transforma não só sua conta bancária, mas a maneira como você vive, decide e sonha? Hoje, vamos mergulhar em uma jornada que vai além das cifras. Uma jornada que revela princípios eternos sobre provisão, propósito e fidelidade. Não é sobre enriquecer da noite para o dia, mas sobre experimentar a paz de saber que suas finanças estão nas mãos do Deus que supre todas as necessidades. Fique comigo até o final, porque neste vídeo vamos juntos descobrir o verdadeiro segredo bíblico para uma vida financeira abençoada. Você vai entender como Deus se importa com essa área da sua vida e o que você precisa ajustar, mudar ou consagrar para ver portas se abrirem. Vamos começar. Antes de qualquer coisa, precisamos compreender uma verdade fundamental. Deus é a fonte suprema de toda provisão. Nada que temos, salário, oportunidades, habilidades ou bens, vem exclusivamente do nosso esforço. Tudo é graça, tudo é favor. Como está escrito em Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Esse versículo não apenas nos lembra da origem da riqueza, mas também revela um princípio espiritual poderoso. Reconhecer Deus como fonte é o primeiro passo para ter uma vida financeira abençoada. O problema começa quando colocamos nossa confiança no salário, no patrão, na empresa ou em qualquer outra fonte terrena. Essas coisas são canais, mas a fonte verdadeira é o Senhor. Quando tiramos Deus da equação, caímos no erro da autossuficiência. Achamos que tudo depende de nós. E aí a ansiedade cresce, o medo do futuro se instala e, mesmo quando temos dinheiro, não temos paz. Por isso, o primeiro segredo bíblico para uma vida financeira saudável é: consagre suas finanças ao Senhor e reconheça diariamente que tudo vem dele. Talvez você esteja passando por uma fase difícil. As contas não fecham, os boletos se acumulam. Mas mesmo nesses momentos, Deus continua sendo a fonte. E Ele não falha. Ele é o mesmo que alimentou Elias com corvos, que multiplicou azeite na casa da viúva, e que disse que nenhum dos seus filhos mendigará ou pão. E é exatamente esse reconhecimento que nos prepara para o próximo passo. Porque ao entender quem sustenta, aprendemos a ouvir o que Ele quer que façamos com o que Ele mesmo nos confiou. Agora que entendemos que Deus é a fonte de tudo, é hora de enxergar com novos olhos aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Na Bíblia, a ideia de mordomia não tem a ver com servidão cega, mas com responsabilidade e confiança. Um mordomo é aquele que cuida daquilo que pertence a outro. Tudo que temos, dinheiro, bens, tempo, é de Deus. Nós apenas administramos. Jesus ilustra isso claramente na parábola dos talentos, Mateus 25, 14, 30. Ele fala de um senhor que entrega seus bens a 3 servos. Cada um recebe uma quantia diferente, segundo a sua capacidade. E o que o Senhor espera é fidelidade e multiplicação. 2 deles administram bem e são recompensados. O terceiro, por medo, esconde o talento e é repreendido. Aqui está uma chave poderosa. Deus não exige que você tenha muito, mas que seja fiel com o que tem. Se você tem pouco, seja fiel no pouco. Pague suas contas com integridade. Evite dívidas desnecessárias. Planeje suas despesas e viva dentro da sua realidade. Essa fidelidade no cotidiano atrai a confiança de Deus para te entregar mais. É nessa fidelidade que nasce a sabedoria financeira. Não é apenas gastar menos, mas aprender a discernir o propósito de cada recurso que passa por suas mãos. Pergunte-se: esse dinheiro serve para quê? Para suprir, para investir, para abençoar alguém? Para ofertar?
A Bíblia nos ensina a sermos prudentes como serpentes e simples como as pombas, e isso também vale para o dinheiro. Além disso, Provérbios nos alerta: na casa do sábio há tesouro precioso e azeite, mas o tolo devora tudo o que tem. Provérbios 21:20. Ou seja, o sábio guarda, investe, planeja. O tolo consome tudo, vive de impulso, sem pensar no amanhã. Ser mordomo fiel é também ser intencional, é planejar, é pedir direção a Deus antes de gastar, é se preparar para o futuro, sem deixar de viver o presente com gratidão. E essa fidelidade, essa sabedoria em administrar, é o que nos posiciona para viver um outro princípio espiritual poderoso, a generosidade. Vamos falar sobre isso. A Bíblia é clara. Há um poder sobrenatural liberado quando somos generosos. E não se trata apenas de uma boa ação, mas de um princípio espiritual que movimenta o céu a nosso favor. Generosidade é mais do que doar por impulso ou por obrigação. É um estilo de vida, uma demonstração de confiança em Deus como nosso provedor. Jesus nos ensinou: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Lucas 6:38. A generosidade não empobrece, ela multiplica, porque quando damos, estamos plantando sementes que vão frutificar no tempo certo. E não apenas em forma de dinheiro, mas de portas abertas, relacionamentos restaurados, saúde, paz e tantas outras bênçãos. Em 1 Reis 17, vemos uma história poderosa sobre isso. O profeta Elias, em meio a um tempo de seca e fome, é enviado a uma viúva em Sarepta. Ela estava prestes a preparar a última refeição para ela e seu filho antes de morrerem. Mas Elias pede que ela lhe faça um bolo primeiro, confiando que Deus proveria. E ela obedece. Esse simples ato de generosidade liberou o milagre. A farinha e o azeite nunca mais faltaram em sua casa durante toda a seca. Essa viúva tinha muito pouco, e mesmo assim deu, não porque sobrou, mas porque creu. E a fé expressa na generosidade foi o canal pelo qual Deus trouxe provisão abundante. Não espere sobrar para ser generoso. A bênção está em ofertar mesmo quando parece que não há muito. É nesse momento que Deus prova o coração e abre as janelas dos céus. A generosidade também é um antídoto contra o egoísmo e o apego ao dinheiro. Ela nos mantém livres, com o coração no lugar certo. Quando damos, declaramos: meu sustento não vem das minhas mãos, mas do Senhor. E isso nos leva a um outro ponto essencial. Porque mesmo sendo generosos e fiéis, administradores enfrentamos lutas. Como lidar com os momentos de escassez? Como continuar crendo quando parece que o milagre não vem? Viver uma vida financeira abençoada não significa que nunca enfrentaremos dificuldades. Na verdade, muitos personagens bíblicos passaram por momentos de escassez, não porque Deus os havia abandonado, mas porque nesses períodos Ele os estava preparando, ensinando e moldando a fé. Um dos maiores exemplos é Jó, um homem íntegro, temente a Deus, que perdeu tudo: bens, filhos, saúde. E mesmo assim declarou: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Jó não adorava a Deus por causa das bênçãos, mas porque conhecia o caráter do Deus a quem servia. E esse é um dos segredos mais profundos da vida financeira abençoada. Crer mesmo quando a colheita ainda não chegou. A escassez tem o poder de nos purificar, de revelar o que realmente está no nosso coração. É fácil confiar quando tudo está indo bem. O verdadeiro desafio é manter os olhos em Deus quando o saldo da conta está no vermelho, quando as contas chegam e o recurso ainda não apareceu. Nesses momentos, somos convidados a fazer como o salmista: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 41. A espera é uma escola. E muitas vezes Deus permite o aperto para nos ensinar a depender dele de forma mais profunda. É quando não temos mais para onde correr
que finalmente corremos para Ele. E é nesses vales que aprendemos a ver os pequenos milagres. Uma compra que rende mais do que o esperado, um presente inesperado, uma porta que se abre. Deus nunca falha com os que nele confiam. Por isso, não desanime se estiver vivendo um momento difícil. A escassez pode ser o cenário perfeito para o milagre. Deus ainda é o mesmo que multiplicou pães e peixes, que fez brotar água da rocha, que sustentou o povo no deserto por 40 anos. Você não será uma exceção. Ele cuida de você. Ele vê, Ele provê. E nesse espírito de fé, quero te conduzir agora a um momento especial. Uma oração fervorosa pela sua vida financeira. Vamos clamar juntos por provisão, sabedoria e restauração. Feche os olhos por um instante, onde quer que você esteja. Se possível, coloque a mão sobre o seu coração ou sobre algum item que represente sua vida financeira. Pode ser uma carteira, um contrato, uma chave, um boleto, um pedido anotado. Agora, com fé, ore comigo. Senhor nosso Deus, Pai de amor e fidelidade, neste momento eu me uno a esta pessoa que ora comigo. E juntos nos colocamos diante do teu trono de graça. Tu és o Deus que vê, o Deus que provê, o Deus que não abandona os teus filhos no tempo da escassez. Tu conheces cada conta, cada necessidade, cada lágrima derramada em silêncio. Tu sabes o quanto tem sido difícil confiar quando os recursos parecem escassos, quando as portas ainda não se abriram. Mas hoje, Senhor, escolhemos crer, escolhemos confiar. Não queremos depender da força do nosso braço, mas sim do teu poder sobrenatural. Derrama provisão sobre essa casa. Abre portas de emprego, restaura negócios, traga sabedoria para as finanças, mostre caminhos onde não há saída. Tu és o Deus que multiplicou azeite na botija da viúva, que fez brotar maná no deserto, que encheu redes de peixes quando os discípulos nada tinham pescado. Faz de novo, Senhor. Tira essa família do aperto financeiro, quebra as correntes da dívida, traz ordem onde há confusão e abundância onde só havia escassez. Ensina-nos a honrar a Ti com os nossos bens, a sermos generosos mesmo em tempos difíceis e a viver com sabedoria e contentamento. Pai, nós profetizamos provisão, portas abertas e milagres sobre cada pessoa que ora conosco agora, e que o nome de Jesus seja glorificado em cada testemunho que surgirá a partir desta oração. Que muitos vejam o Teu cuidado e reconheçam que Tu és o Deus que transforma a escassez em abundância. Em nome de Jesus, nós oramos e cremos. Amém. Agora respire fundo. Essa oração não foi apenas palavras ao vento. Ela subiu aos céus como um perfume agradável ao Senhor. E assim como ele ouviu o clamor de Elias, de Ana, de tantos homens e mulheres da Bíblia, ele ouviu o seu também. E com esse coração cheio de fé e esperança, vamos caminhar para o nosso último ponto. Uma verdade que pode renovar completamente a sua visão sobre a vida financeira. Quando enfrentamos crises financeiras, é comum sermos tomados pelo medo. O medo de faltar, o medo de não conseguir, o medo de decepcionar. Mas a Palavra de Deus nos revela um princípio poderoso. Deus se importa com cada detalhe da nossa vida. Em Mateus 6:26-30, Jesus nos convida a olhar para os pássaros do céu e os lírios do campo. Eles não trabalham nem ajuntam em celeiros e mesmo assim são sustentados pelo Pai. E então ele pergunta: não tendes vós muito mais valor do que eles? Essa é uma das declarações mais lindas e consoladoras das Escrituras. Se Deus cuida dos pássaros e das flores, quanto mais cuidará de você. Você não é esquecido. Você não está à deriva. Deus conhece seu nome, sua história, suas dores e os seus sonhos. E Ele tem prazer em cuidar de você. Não apenas do seu espírito, mas também da sua mesa, da sua casa, dos seus filhos, do seu trabalho. Sua vida financeira também importa para Deus. Ele quer te ensinar, moldar seu caráter, fortalecer sua fé e, acima de tudo, te mostrar que não há nada mais seguro do que depender do céu. Em Joel 2:25, o Senhor declara:
restituirei os anos consumidos. Ou, seja aquilo que parecia perdido, Ele é capaz de restaurar. E não apenas restaurar, mas fazer transbordar. Esse é o segredo da vida financeira abençoada. Confiar em Deus acima de qualquer planilha, salário ou circunstância. Usar a sabedoria, sim. Ser diligente, claro. Mas manter o coração ancorado na certeza de que o nosso provedor é fiel e não falha. Você pode ter perdido muito, mas não perdeu a promessa. Você pode ter errado em decisões, mas não perdeu o favor divino. Hoje é dia de recomeçar. É dia de se alinhar com os princípios do reino e confiar que Deus está escrevendo uma nova história sobre sua vida financeira. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: "O Senhor é o meu provedor". Declare isso em fé. E se você conhece alguém que está passando por um momento financeiro difícil, compartilhe esse vídeo. Que essa mensagem chegue como um sopro de esperança e um novo começo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais conteúdos como este e permaneça conosco. Tem mais mensagens que podem fortalecer seu espírito e renovar sua fé. Que o Senhor te abençoe, te sustente e abra sobre você as janelas dos céus. Em nome de Jesus. Amém.